Sejam bem-vindos mais esse domingo de reunião. E eu gostaria de fazer o pedido, quem tiver com celular, que ou deixe no modo vibratório ou desligue para não prejudicar o estudo. Vamos começar fazendo a prece, fazendo a leitura do Fonte Viva, psicografado por Chico Xavier, através do Espírito Emmanuel. Apacenta as minhas ovelhas. Jesus, João, capítulo 21, versículo 17. Significativo é o apelo do Divino Pastor ao coração amoroso de Simão Pedro para que ele continuasse o apostolado. Observando na humanidade o seu imenso rebanho, Jesus não recomenda medidas drásticas em favor da disciplina compulsória. Nem gritos, nem xingamentos, nem cadeia, nem forca, nem chicote, nem vara, nem castigo, nem imposição, nem abandono aos infelizes, nem flagelação aos transviados, nem lamentação, nem desesperos. Pedro, apacenta as minhas ovelhas. Isso equivale a dizer: irmão, sustenta os companheiros mais necessitados que tu mesmo. Não te desanimes perante a rebeldia, nem condenes o erro, do qual a lição benéfica surgirá depois. Ajuda ao próximo em vez de vergastá-lo. Educa sempre. Revela-te por trabalhador fiel, se exigente para contigo mesmo, e ampara os corações enfermiços e frágeis que te acompanhem os passos. Se plantares o bem, o tempo se incumbirá da germinação, do desenvolvimento, da florescência e da frutificação no instante oportuno. Não analises destruindo. O inexperiente de hoje pode ser o mentor de amanhã. Alimenta a boa parte do teu irmão e segue para adiante. A vida converterá o mal em detritos e o Senhor fará o resto. Vamos agora à prece. Vamos fechar os nossos olhos, elevar o nosso pensamento ao nosso Pai. Mestre amado irmão Jesus, Mãe Maria, mentores da casa de Pedro e Nair, agradecemos mais uma vez a oportunidade de estarmos aqui reunidos nessa manhã de domingo para podermos aprender mais um pouquinho dos ensinamentos de nosso Mestre. Amigos da espiritualidade, que nos dão apoio e que vêm também assistir à reunião. Mestre Jesus, abençoe a todos nesta casa de luz, um abençoado oásis que seu Pedro Nair nos deixou. Que possamos estar sempre com pensamento de fé e amor ao próximo. Mestre Jesus, ilumine nossa irmã Luana, que fará o estudo da manhã de hoje. Muito obrigado, esteja conosco hoje e sempre, Mestre. Que assim seja. Que Jesus nos abençoe em mais uma manhã. E é muito bom, dá uma emoção, porque é a primeira vez que eu estou retornando à reunião pública de domingo, depois desse tempo todo com a nossa casa fechada, e rever vocês é muito bom, dá uma sensação de que tudo vai melhorar, de que nós vamos conseguir passar por esse obstáculo. Vamos vencer juntos. Que Jesus nos abençoe
em mais uma reunião, aonde nós vamos obter informações, não para que a gente guarde essas informações dentro de nós, mas que a gente reflita e vivencie. Porque tudo aquilo que Jesus nos disse não foi para que a gente guardasse num determinado momento. Tudo aquilo que nós ouvimos há muito tempo atrás, nós vamos ter a maturidade necessária para que a gente comece ou recomece a vivenciar. E Jesus falava muito num sentido figurado. As máximas de Jesus eram sempre carregadas de figuras da natureza, figuras do cotidiano daquele povo, aonde ele falava sobre os peixes, sobre a água, sobre o mar, sobre o alimento natural. Mas dentro daquela frase figurada, sempre existia o objetivo maior, que era a lição, que era aquele ensinamento que nós deveríamos tirar de daquele texto figurado e que serviria para a nossa transformação interior. E assim hoje, nós vamos falar sobre uma dessas máximas que Jesus nos trouxe. Reconhece-se a árvore pelo seu fruto. Esse item está no capítulo 21 do Evangelho segundo o Espiritismo. Haverá falsos cristos e falsos profetas. Depois, mais tarde, depois do almoço, vamos dar uma lidinha para a gente se situar. A gente vai ler os itens 1, 2 e 3, mas o capítulo todo é muito interessante. Então, eu sugiro que mais tarde a gente possa dar uma lida e refletir sobre tudo o que a gente está lendo. Mas, conhece-se a árvore ou reconhece-se a árvore pelo seu fruto. E aí eu me lembrei, quando eu comecei a fazer o estudo, de uma amiga. Ela comprou um sítio muito grande em Guapimirim, há um tempinho, deve ter mais ou menos 1 ano atrás. E ela queria muito plantar, começar a plantar para que depois as árvores pudessem dar frutos, né? E pudesse toda a família usufruir daqueles frutos. E aí a gente começou a dar um monte de mudinha de árvore, né? A gente colocava um carocinho de uma fruta, daqui a um mesinho já começava a aparecer a plantinha. Muito interessante, que é a primeira vez que eu fiz isso. E aí a gente começou a dar para ela. Só que o que aconteceu? Ela não colocou nomes nas plantinhas. Então ela se perdeu. Ela plantou todas, continua plantando, só que ela não sabe quais serão os frutos que darão em cada árvore que ela plantou e que vai crescer, com certeza, e vai dar bons frutos, né? Ela aduba, ela todo sábado vai lá, ela agoa aquelas plantinhas, ela faz um trabalho com muito carinho. E daqui a pouco, quando a plantinha crescer, desenvolver, se tornar uma árvore, ela vai ver qual o fruto daquela árvore, se é bom ou não. Assim somos nós, filhos de Deus,
Nosso Pai, quando nos criou como aquela sementinha que iria germinar, crescer, amadurecer e dar bons frutos, ou não. E aí vai depender de cada um de nós. Quais são as escolhas que nós estamos querendo? O que nós estamos, no nosso caminhar, escolhendo? Coisas boas ou coisas ruins? Nós somos as árvores de Deus. E ao longo de toda a nossa vida, que temos uma só, dividida em várias, milhares de existências, a cada encarnação, a cada retorno ao corpo físico, nós temos a oportunidade de adubar a nós mesmos, a nossa árvore, para que ela possa, a cada encarnação, crescer e dar bons frutos. E aí a gente pega o Evangelho segundo o Espiritismo e a gente vai dar uma lidinha no item 1. A árvore que produz maus frutos não é boa, e a árvore que produz bons frutos não é má, porquanto cada árvore se conhece pelo seu próprio fruto. Não se colhem figos nos espinheiros, nem cachos de uvas nas sarças. O homem de bem tira boas coisas do bom tesouro do seu coração, e o mal tira-as mais do mau tesouro do seu coração. Porquanto a boca fala do que está cheio o coração. São Lucas, capítulo 6, versículos 43 a 45. O que Jesus quis dizer nesse primeiro item? Que todos nós temos oportunidades. Temos situações que são necessárias à nossa caminhada, ao nosso progresso moral e espiritual. Então, a cada existência, eu vou ter determinadas provas para que eu cresça, para que eu possa progredir e dar bons frutos. Só que não adianta eu ficar somente na superficialidade. Não, olha só, eu já sou cristã, eu já sei todos os ensinamentos de Jesus. E o que mais? Eu estou vivenciando esses ensinamentos ou está sendo só da boca para fora? Como vai o meu coração? Será que todas as situações que ocorrem conosco, porque a gente tem que lembrar que nós somos ainda seres imperfeitos, estamos caminhando para a nossa perfeição. Somos filhos de Deus, todos fadados à perfeição. Mas por enquanto a gente está caminhando. A gente está caminhando em passos bem curtinhos, mas estamos progredindo. E o que é que eu estou fazendo com aquelas provas que chegam até mim? Eu estou me revoltando? Eu estou dizendo que Deus é injusto comigo? Puxa vida, eu vou todos os dias na casa espírita, trabalho, estudo e tenho isso para passar? A gente precisa lembrar que, como a gente falou, somos espíritos imperfeitos. Para a gente progredir, são necessárias essas provas. A gente só aprende, infelizmente, com essas provas que às vezes são bem sofridas, mas que são necessárias.
senão a gente não consegue aprender. Então, todas elas chegam até nós como uma forma de reeducação para nós, para cada um de nós. Então, não nos cabe mais a revolta, a rebeldia, porque é necessário. E se eu já estou aprendendo os ensinamentos de Jesus, o que é que está passando pelo meu coração? É ainda o ódio, a revolta, o rancor, tudo isso, todos esses sentimentos contrários a tudo que Jesus falou para nós. E continua falando, que o Evangelho está aqui. É só a gente abrir que a gente vai ter uma lição. Em cada frasezinha a gente vai ter uma lição. Depende de cada um de nós. E aí a gente vai para o item 2. Guardai-vos dos falsos profetas, que vêm ter convosco, cobertos de peles de ovelha, e que por dentro são lobos rapaces. Conhecê-los-eis pelos seus frutos. Podem colher-se uvas nos espinheiros ou figos nas sarças? Assim, toda árvore boa produz bons frutos, e toda árvore má produz maus frutos. Uma árvore boa não pode produzir frutos maus, e uma árvore má não pode produzir frutos bons. Toda árvore que não produz bons frutos será cortada e lançada ao fogo. Conhecê-lo-eis pelos seus frutos. São Mateus, capítulo 7, versículos 13 a 20. E aí a gente para pensar. Dissemos sim a Jesus. Trabalhamos com Jesus. E dissemos a Ele que iríamos amar o nosso próximo como a nós mesmos. Só que isso não pode ficar da boca para fora. É necessário que tudo aquilo que a gente está ouvindo hoje, a partir da gente sair naquele portão, a gente vai ter que vivenciar. Não tem mais como a gente dizer, eu não sabia. Não. Se hoje aqui estamos, é necessário vivenciarmos aquilo que estamos aprendendo. E mais ainda, quando nós começamos a divulgar os ensinamentos de Jesus, é muito bonito, é muito lindo a gente vir para cá, começar a falar lindamente, tocar o coração de todo mundo, e eu sair lá fora e voltar a ser a Luana que eu sou. Egoísta, orgulhosa, vaidosa, não tenho paciência com o pessoal lá de casa, sou mal-humorada, acordo mal-humorada, passo o dia inteiro chutando tudo quanto é pé de mesa. O que é que eu estou fazendo com os ensinamentos de Jesus? Aqui eu posso tocar o coração de todos vocês. E os frutos que eu estou produzindo? Porque esses frutos não é aquilo que eu estou falando agora, mas sim os meus próprios exemplos. Não só para com a minha família, mas com aquele que está deitado lá na calçada e que eu tenho condições de ajudá-lo. Não só aquele que está passeando pelo meu condomínio e que está cheio de problemas e precisa conversar. E eu passo batida, mal-humorada e não dou nem bom dia para ele. Cadê os meus frutos? E a gente vai mais longe ainda
no item 3. Tende cuidado para que alguém não vos seduza, porque muitos virão em meu nome, dizendo, eu sou o Cristo, e seduzirão a muitos. Levantar-se-ão muitos falsos profetas, que seduzirão a muitas pessoas. E porque abundará a iniquidade, a caridade de muitos esfriará. Mas aquele que perseverar até o fim se salvará. Então, se alguém vos disser, o Cristo está aqui ou está ali, não acrediteis absolutamente, porquanto falsos cristos e falsos profetas se levantarão, que farão grandes prodígios e coisas de espantar, ao ponto de seduzirem, se fosse possível, os próprios escolhidos. São Mateus, capítulo 24, item 4, 5, 11 a 13, 23 e 24, e São Marcos, capítulo 13, versículos 5, 6, 21 e 22. Está lá no Evangelho. O que Jesus quis dizer sobre isso? Aí a gente abre um parênteses para a gente explicar o que é profeta. Para muitos de nós, profeta é aquele que adivinha o futuro, né? Que tem premonição, que diz se vai acontecer, o que vai acontecer com a gente, o que não vai acontecer com a gente. Mas profeta quer dizer muito mais. Se a gente pegar no sentido evangélico, profeta é todo aquele enviado por Deus, que veio como um intermediário para trazer informações, ensinamentos dos Espíritos enviados por Jesus. Então, o profeta, hoje, somos todos os trabalhadores de uma casa religiosa. Eu não vou colocar a nossa casa espírita. Eu vejo alguns trabalhadores aqui. Somos trabalhadores da casa de Pedro e Nair. Mas muitos também são trabalhadores de outros templos religiosos. Escolheram outras religiões. E são esses profetas, esses intermediários, esses trabalhadores de Jesus. E aí a gente para pensar e refletir. Se eu hoje sou uma trabalhadora da casa de Pedro e Nair, o que é que eu estou fazendo com tudo aquilo que eu aprendo nesta casa para auxiliar o meu próximo e a mim mesmo, para que eu exemplifique e mostre que tudo aquilo que vem de mim, através do meu próprio exemplo, está contagiando a todos. É aquilo que a gente falou aqui. Eu posso falar muito bem hoje nas reuniões públicas, posso trabalhar em reunião mediúnica, ser evangelizadora nos estudos, dar meu passe, e a vivência daquilo que eu estou aprendendo. Porque a gente sabe que esta casa, como todas as casas religiosas, num primeiro momento ela é um hospital, quando nós chegamos, que somos tratados. Logo depois ela passa a ser uma escola, aonde nós vamos aprender. E, concomitantemente, uma oficina, aonde eu vou trabalhar em tudo aquilo que eu estou aprendendo. E a minha vivência em tudo isso, aonde fica? Eu preciso vivenciar, eu preciso adubar a minha árvore para que ela possa produzir
bons frutos. Porque senão, como Jesus falou aqui, toda árvore que não produz bons frutos será cortada e lançada ao fogo. O que isso quer dizer? Se eu não estou aproveitando bem todas essas situações que são oportunidades para mim, para eu me transformar numa pessoa melhor, se eu não aproveitar isso e vivenciar, eu não vou conseguir continuar nessa casa espírita. Eu vou desanimar, eu vou me embora, eu vou colocar uma outra oportunidade, vamos dizer, material, e aí eu vou dizer, olha gente, infelizmente eu não vou conseguir mais trabalhar na casa espírita, porque apareceu um trabalho maravilhoso, que eu vou para os Estados Unidos, eu vou para São Paulo, eu não vou poder mais trabalhar. Tudo bem, a gente pode sim também progredir materialmente. Jesus não disse que era para a gente estagnar. Mas, lá nos Estados Unidos, lá em São Paulo, aonde eu estiver, eu vou ter um lugar para eu vivenciar o que eu já aprendi e o que eu tenho mais que aprender. E mais, eu não preciso de uma casa religiosa para vivenciar o que eu estou aprendendo. Eu vivencio no meu lar, junto à minha família. Eu vivencio no meu trabalho, aonde eu estou ganhando meu dinheiro. Eu vivencio no meu condomínio com os meus vizinhos. Eu vivencio numa fila de banco. E aí eu lembro de uma historinha não, eu vivenciei isso. Quando a gente entra, eu vou dar o meu exemplo, tá gente? Quando a gente entra numa casa espírita, a gente acha que todos os trabalhadores que já trabalham aqui são anjos, são espíritos perfeitos. Então a gente fica assim admirando esses trabalhadores, né? E aí quando eu comecei numa reunião pública, como vocês, como a maioria, só assistindo, né? E aí eu achava que quem ficava aqui era psicógrafo, dirigente e aquela pessoa que estava fazendo estudo, eram seres superiores a mim, né? Então eu achava que era coisa assim, de outro mundo, né? Vamos dizer assim. E aí eu comecei a trabalhar, a estudar, trabalhava em pequenas atividadezinhas que não precisava ainda do estudo. E aí num belo dia, eu fui à Caixa Econômica lá no início da Dias da Cruz. Aquela Caixa Econômica tem uma característica peculiar, sempre tem uma fila, e uma fila grande. E aí eu estou lá na fila para resolver um problema, e quando eu vejo lá na frente está uma confusão danada, uma briga, um troço esquisito, que foi até o guarda, o segurança, para apartar lá. Qual foi a minha surpresa? Uma trabalhadora desta casa, que fazia estudo, era que estava encabeçando a briga. Tudo aquilo que eu tinha na minha imaginação de seres perfeitos, aqui na casa, caiu por água abaixo. Aí eu comecei a cair na realidade, que aqui neste centro e em todos os outros centros, é onde existem aqueles que estão enfermos, que necessitam do trabalho, do estudo,
para que a gente possa se curar. E olha que às vezes a cura nem chega, que a gente vai embora, que é o que Jesus falou aqui. Vai ser lançado ao fogo. Vai embora. Então aqui não é um local onde haja seres perfeitos, somos todos iguais. A única diferença hoje é que eu estou aqui fazendo o estudo, mas amanhã o Mateus pode estar aqui, a Terezinha pode estar aqui, a Maria Helena, a Célia, que já são trabalhadores, porque isso aqui não é privilégio de ninguém, é só uma oportunidade para que eu estude, aprenda o que eu estou estudando, passe para vocês e vivencie, para que eu tenha bons frutos na minha vida. E os trabalhadores de Jesus necessitam ter essa humildade, de saberem que não são perfeitos, que somos todos iguais. Mas como é que a gente vai saber se a Luana está tendo bons frutos, né? Pelos meus exemplos. Não adianta eu falar aqui e quando eu sair daqui, eu falar rispidamente com a Terezinha, eu não dar ouvidos à Célia que queria tanto conversar, e eu chegar em casa, voltar a ser aquela Luana mal-humorada. E é assim que a gente reconhece aquele que realmente está adubando a sua árvore e fazendo o melhor, e consequentemente terá bons frutos. E para a gente terminar, a gente trouxe no nosso livro Fonte Viva, que é um livro, se alguém ainda não conhece, é um livro de uma fácil linguagem. Existem outros livros dessa coleção, Vinha de Luz, Pão Nosso, Caminho, Verdade e Vida, mas o Fonte Viva tem uma linguagem bem simples, e é aquele livro que, se a gente abrir, vai ser exatamente aquela mensagem que a gente precisa para iniciar o dia, ou para dormir bem, que a gente sabe que a gente também precisa dormir bem, porque se somos trabalhadores, somos na vigília e na noite, dormindo. Continuamos o nosso trabalho, porque nos desprendemos do corpo físico e vamos aonde o nosso coração está. Mas isso é um outro estudo. Então a gente abre o Fonte Viva e lê aquela mensagem que é necessária para que a gente vivencie e não saiba mais uma mensagem, né? E coloque no WhatsApp, olha que mensagem maravilhosa, muito boa, e com certeza vai contagiar a muitos, mas e eu, Luana? Estou vivenciando? E aí a gente abre no Fonte Viva, no capítulo 7, que se intitula Pelos Frutos. Jesus novamente fala, por seus frutos os conhecereis. Mateus capítulo 7, item 16. E aí Emmanuel, que esse livro é de Emmanuel, ele destrincha só essa frase, né? Ele fala o seguinte: nem pelo tamanho, nem pela configuração, nem pelas ramagens, nem pela imponência da copa, nem pelos rebentos verdes, nem pelas pontas ressequidas, nem pelo aspecto brilhante, nem pela apresentação desagradável,
nem pela vetustez do tronco, nem pela fragilidade das folhas, nem pela casca rústica ou delicada, nem pelas flores perfumadas ou inodoras, nem pelo aroma atraente, nem pelas emanações repulsivas. Árvore alguma será conhecida ou amada pelas aparências exteriores, mas sim pelos frutos, pela utilidade, pela produção. Assim também, nosso espírito em plena jornada. Ninguém que se consagre realmente à verdade dará testemunho de nós pelo que parecemos, pela superficialidade de nossa vida, pela epiderme de nossas atitudes, ou expressões individuais percebidas ou apreciadas de passagem, mas sim pela substância de nossa colaboração no progresso comum, pela importância de nosso concurso no bem geral. Pelos frutos os conhecereis, disse Jesus. Pelas nossas ações seremos conhecidos, repetiremos nós. Então, fica a informação de hoje, que a gente possa estudar, trabalhar, não só nessa casa espírita, mas lá fora, quando a gente sair daqui, seja nas ruas, seja no nosso condomínio, na nossa casa, no nosso trabalho. Precisamos produzir esses frutos saborosos para que o próximo, mais próximo de mim, que agora é o Gilson, o Jorge, a Andréia e todos vocês, são os meus próximos agora. Então eu preciso mostrar que eu estou vivenciando o que eu estou aprendendo e divulgando. Porque a divulgação é fácil, é só falar. Mas a vivência é que vai pedir, requerer o meu próprio esforço. Então que a gente possa refletir sobre tudo o que ouvimos e não deixar que esses ensinamentos, como Emmanuel diz, fique somente na epiderme. A epiderme é a primeira camada da nossa pele. Deixe que essas informações entrem e atinjam o nosso coração e a nossa consciência, para que a gente possa estar vivenciando e sendo exemplos de Jesus, sendo esses intermediários de Jesus, trabalhando com Jesus. Um bom domingo a todos, que Jesus nos abençoe. Vamos agora à prece final, fechar nossos olhos, nos harmonizar, acalmar nossos corações. Mestre Jesus, agradecemos mais uma vez essa oportunidade tão preciosa de podermos estar aqui reunidos para aprendermos mais um pouquinho desses ensinamentos. Amigos da espiritualidade aqui presente, agradecemos esse apoio, essa radiação que nos é dada. Seu Pedro, Dona Nair, nunca deixamos e nem cansamos de agradecer sempre a oportunidade desse lar, desse oásis de luz que nos abraça, que nos recebe em todos os momentos, alegres ou tristes, fáceis ou difíceis. Mãe Maria, pedimos à Senhora e a todos
da sua falange. Que continue esse trabalho incansável, aqueles nossos irmãos que desencarnaram pela via do suicídio, que possam também remover das ideias dos encarnados com esse pensamento tão triste, que possam seguir o caminho de luz. Mais uma vez, Mestre, possa abençoar todos que estão sofrendo nos hospitais, ao relento, com dificuldades de fome, de necessidades tão grandes que passamos nesse momento no nosso orbe. Possa também fazer com que nossos dirigentes tenham paz no coração, no nosso orbe possa se acalmar nesses momentos difíceis que estamos passando. Mestre Jesus, lhe agradecemos mais uma vez. Esteja conosco, hoje e sempre, que assim seja, graças a Deus.